Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Arimatea Lima, especialista em RPA e IA, e no vídeo de hoje eu vou demonstrar para você mais um caso de uso onde a gente vai fazer a integração de RPA com a inteligência artificial. Então eu vou trazer um primeiro contexto para que você entenda o que a gente vai fazer aqui. Então imagina que você possui uma carteira de clientes. Imagina que você é uma empresa como a Netflix e você tem lá todos os meses novos clientes fazendo assinaturas desse plano. E aí, o que a gente não quer? A gente não quer que clientes cancelem os nossos serviços, porque isso implica em uma série de situações, perca de faturamento e por aí vai. Você sabia que a gente pode utilizar inteligência artificial, principalmente quando a gente está falando de machine learning, para ser capaz de predizer se o cliente tem ou não chance de cancelar uma assinatura, e isso nos ajuda em uma série de questões, principalmente permitindo com que as áreas responsáveis possam fazer antecipações nas suas estratégias de retenção. Então, para isso, a gente vai criar aqui um modelo de machine learning que vai nos ajudar a fazer essa predição de churn. O churn é exatamente uma métrica que faz a mensuração de qual é a taxa de cancelamento de clientes, dado lá uma carteira de clientes que você tem. Então, para isso, eu tenho aqui o YPF AI Center. Eu vou entrar aqui nele e demonstrar o que a gente fez. Bom, primeiro passo, eu tenho que chegar nessa etapa aqui, porque eu preciso ter um conjunto de dados. Machine Learning é um tipo de inteligência artificial que aprende por meio de um histórico passado com dados. A gente precisa ter, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma tabela com algumas informações de clientes. Pode, porventura, até ter mais, mas eu trouxe aqui só de forma resumida para que você entenda todo o processo aqui por trás do AI Center. Então, a gente tem aqui informações como a idade do cliente, o uso mensal dele, qual é o tipo de plano, se é um plano premium, básico, standard, qual a satisfação dele, que vai de 1 a 5, qual é o tempo de contrato, se é um contrato curto, longo, médio, o valor que ele paga mensalmente. Essa última coluna aqui, porque a gente está diante de um problema de aprendizado supervisionado, é o que diz se esse cliente está ativo ou não. Por exemplo, se ele tiver aqui marcado como 0, significa dizer que esse cliente aqui continua ativo. Se tiver marcado como 1, significa dizer que esse cliente cancelou o nosso plano. Então, a gente consegue passar essa informação para o nosso modelo de machine learning. Ele consegue aprender com base nas informações que estão aqui nesse dataset e generalizar para poder predizer com informações de novos clientes se esses clientes têm risco ou não de cancelar uma assinatura. Então, para isso, eu já passei aqui toda a etapa de EDA, análise e exploração de dados. A gente já passou por isso, então eu já estou pulando essa etapa para que você entenda somente o conceito, o processo que parte ali do princípio do AI Center. Então, voltando aqui para o AI Center, tá? Vou até fechar aqui especificamente, vou deixar ela aqui, né? E aí você precisa ter dois conjuntos de dados. São dados de treino, né, para que você seja capaz de fornecer essas informações para o modelo de machine learning, ele aprender por meio desses dados e depois a gente conseguir fazer predições utilizando os dados de teste para ver qual é a acurácia dele em prever se um cliente está ativo, tem risco de cancelar ou não uma assinatura. Então aqui, dentro do dataset, eu já importei aqui todas as informações que são necessárias, tá? Foram importadas, é só um arquivo CSV. Então, para fazer isso é bem simples, é vir aqui, upload, e aí você faz aqui o upload da pasta ou o upload dos arquivos. Depois disso, a gente vem aqui, em pacotes de ML, pacotes de Machine Learning. A gente vai fazer o uso desse aqui, pacotes para uso imediato. Ou seja, já são modelos aqui que foram preparados pelos profissionais da YPF que já estão disponíveis para que você consiga fazer o retreinamento dele nos seus próprios dados e que você consiga já ter predições utilizando inteligência artificial. Então, para isso, eu cliquei nele e eu vou vir agora nessa etapa aqui. Em aulas passadas, em videoaulas passadas, a gente fez aqui, utilizou outros pacotes. Um deles aqui foi essa análise de imagem, onde a gente tem um vídeo lá no canal. Se eu não me engano, é o vídeo 57, que a gente vai fazendo lá um caso de uso como detecção de objetos. E tem um vídeo 58, que a gente também utilizou análise de sentimentos. E aí, a gente vai vir aqui, modelo tabular. E eu tenho aqui alguns modelos que já estão prontos para uso. Então, como eu estou falando de um problema de classificação, eu vou utilizar esse modelo aqui. Ou seja, eu quero predizer em qual categoria se enquadra um conjunto de dados. Eu quero saber se, com informações XYZ, eu consigo predizer se um cliente tem risco ou não de cancelar uma assinatura. Se por acaso o meu objetivo fosse predizer qual é o faturamento de venda de uma empresa especificamente, eu estaria utilizando um modelo de regressão, que não é o caso agora. Então, a gente pode clicar nesse modelo especificamente, a gente clica em enviar, e aí depois que a gente faz isso, a gente tem que treinar o modelo, né? Então eu já fiz isso, porque demora um pouquinho, né? Então eu já trouxe aqui pronto.
eu criei dois modelos, tá? Eu criei um modelo aqui utilizando esse TPOT-XG Boost e também utilizei esse outro aqui, ó, TPOT AutoML Classification. Então, fiz isso. Eu já treinei um modelo especificamente, então para fazer isso, eu cliquei aqui, ó, criar em novo, pipeline de treinamento, escrevo o nome do meu pipeline, que eu quiser, escolho o pacote especificamente que eu defini aqui naquela etapa anterior, que por exemplo foi esse, eu escolho aqui a versão 3, a outra versão que está aqui é a versão, por exemplo, a 1, e bem aqui eu escolho o meu conjunto de dados, que aí é onde eu vou fornecer para ele meus dados de treino. Eu clicaria aqui em selecionar, depois que eu fiz tudo isso, a próxima etapa é que eu tenho que dizer qual é a variável preditora, né? Então, bem aqui, ó, aliás, a minha variável alvo. Essas informações aqui são as informações que eu vou utilizar para predizer se este cliente tem risco ou não de cancelar uma assinatura. Então, essas variáveis são chamadas de variáveis preditoras. E essa variável aqui é a minha variável target, é a minha variável alvo. Então, eu tenho que vir aqui, copiar essa informação e adicionar aqui, ó, uma variável de ambiente, onde eu vou chamar de target column. Inclusive, isso aqui está dentro da documentação do produto. Você faz assim, ó, e clica bem aqui para que você seja capaz de dizer para o modelo de machine learning quais são as informações que você quer utilizar, que nesse caso são essas, e a gente quer utilizar para predizer essa. Então, aquele arquivo que eu disponibilizei já no YPF AI Center, é esse arquivo aqui especificamente, gente. Né? Ele já foi tratado especificamente, aí eu vou explicar um pouco, né? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer aqui uma análise exploratória, tive que, por exemplo, fazer o one hot code, que eu tenho que transformar essas variáveis categóricas aqui em variáveis numéricas, porque o modelo de machine learning não entende string, somente números, então eu já fiz isso para este e fiz para esse aqui também. Teria outras técnicas que você poderia fazer, como verificar se a variável alvo precisa ser balanceada ou não, enfim, normalização aqui ou padronização das outras features, mas eu, enfim, não trouxe isso para cá. Meu objetivo é só demonstrar como funciona o processo do ponto de vista do AI Center. Então, voltando para cá, eu faria isso, né? Então, ativaria aqui uma GPU para fazer esse treinamento ser mais rápido, em seguida eu mandaria criar. Depois que eu criasse isso, ele ia passar um tempo aqui dizendo implantando, né? Processando toda essa informação e no final ele ia ficar prontinho aqui para mim, ó, com essa informação aqui de treinamento. Vamos focar nesse carinha aqui, ó, AutoML Classification, esse daqui de baixo, pronto. E aí o que eu iria fazer depois? Eu ia verificar qual é a acurácia desse modelo, né? Será que ele está conseguindo fazer predições? Então eu escolheria agora que eu ia fazer um pipeline de avaliação. Eu quero agora utilizar o meu modelo que foi treinado com os meus dados, passar para ele novos dados e entender qual é a assertividade dele em fazer essa predição, em dizer se o cliente está ativo ou não. Se tem risco de cancelar ou não a assinatura. Então eu diria que era um pipeline aqui de treinamento, de avaliação. Escolheria aqui o meu modelo e bem aqui a diferença estaria somente aqui, ó, onde eu vou dessa vez passar aqui o meu pipeline, meu dataset de teste, que são novos dados que o modelo não conhece, para entender qual é a acurácia de previsão dele. Bom, eu já fiz isso também. Testei os dois modelos aqui que o YPF disponibiliza, todos os dois pacotes de machine learning que o YPF disponibiliza. Então, com esse aqui de cima eu consegui uma acurácia de 0,85 e com esse de baixo eu consegui uma acurácia de 0,78. Significa dizer o quê? Vamos pegar esse que para cada 100 previsões ele acerta aqui, digamos, 85. Bom, depois que eu fiz isso, meu próximo passo é vir aqui, ó, porque eu já criei o modelo e agora eu preciso disponibilizar esse modelo para que as automações possam consumi-los. Então, a gente faz aqui o que a gente chama de um ML Skill. Eu clico aqui em criar novo, dou o nome que eu quero e escolho o pacote que eu treinei, que foi esse carinha. Digo aqui qual é a versão do modelo e aí eu faço. Depois que eu faço isso, ele vai treinar aqui e vai dizer depois para mim se vai estar disponível ou não. Então eu tenho os dois disponíveis. Então voltando aqui para o YPF, como é que eu vou fazer? Primeiro, você tem que verificar se você tem essa atividade instalada, que é o YPF ML Services, né? Activity. Por quê? Nesse pacote de atividades, você vai encontrar essa atividade aqui, ó, competência de ML. Então, é por meio dela que você consegue se fazer o YPF Studio se comunicar com o YPF AI Center. Então, eu selecionei o robô e aqui ele aparece para mim as duas ML Skills que estão disponibilizadas aqui dentro do meu AI Center. Nesse caso, eu vou utilizar a AutoML Classification. Bom, coloquei aqui e ele me diz algumas informações do que eu preciso fazer. Ele diz o seguinte, que eu tenho que passar as features, né? As features são as variáveis, ou seja, as colunas do meu dataset que eu vou utilizar
para predizer a minha coluna final nesse meu exemplo que eu trouxe para vocês. Então ele fala que eu tenho que passar no arquivo JSON e que ele vai retornar para mim. Então já tenho isso aqui feito, ó. Então veja bem, esse é o formato que ele espera, o formato JSON. Enfim, não vou fazer automação aqui, mas você poderia, por exemplo, ler aquele arquivo Excel, CSV, colocar tudo isso em um loop, aí depois de colocar tudo isso em um loop, fazer a conversão daquela linha ali do arquivo Excel para um arquivo JSON, e aí depois passa aqui, envia, mas enfim, eu quero demonstrar só como isso é possível. Então eu já fiz isso aqui mesmo de forma manual. Então, ó, esse cliente aqui, ó, ele cancelou. Tá vendo, ó? O churn dele, inclusive, ele é essa linha aqui, ó. Aliás, ele não é essa linha aqui, não. Ele é uma linha do meu arquivo de teste, porque aqui é meu arquivo full CSV, certo? Então, ó, especificamente, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a idade, 18, o uso mensal, o plano, a satisfação do cliente, o tempo de contrato e o valor mensal. Então, eu vou utilizar essas colunas aqui, que são as minhas variáveis preditoras, que são até aqui, para entender se esse modelo de machine learning é capaz de me classificar esse como um cliente em potencial em fazer o cancelamento da assinatura. Então vamos voltar lá, vamos fazer o teste. Eu passaria esse arquivo JSON aqui, ó. Clico, ele vai fazer a chamada lá e ele vai retornar para mim, ó. Ele disse, ó, com a acurácia de 0,98, a chance desse cliente de cancelar uma assinatura é de 0, quase 100%, né? Então, para isso, eu conseguiria depois utilizar essa informação, alimentar algum outro sistema e acionar a equipe todos os dias, ou semanalmente, ou mensalmente, com essas informações para que, imagina, você tem lá uma carteira de clientes. Se você soubesse, dentro daquela carteira de clientes, quais os que possuem maior potencial de cancelamento, o que você faz? Você faz uma estratégia de retenção, porque é mais barato manter um cliente do que conseguir novos clientes. Então, isso é algo sensacional, pessoal, que pode acelerar muitas estratégias. Agora vamos ver se esse aqui, ó, esse aqui não tem risco de cancelar. Vamos ver qual é a predição do modelo para esse conjunto de dados aqui, ó. Teste. Ó, testei. Vamos ver aqui. Ó, ele disse com a acurácia de 77% que o risco de cancelamento desse cliente é 0. Ele acertou. Por que a gente está falando aqui de um modelo de aprendizagem supervisionada? Porque eu tenho como conferir se a resposta do modelo de machine learning está certa. E nesse caso está, ó, 0. Então isso aqui é muito, muito útil, pessoal. Vamos para cá. Deixa eu voltar aqui, dar uma cancelada. Fazer aqui as últimas considerações. Então é isso, eu estou trazendo cada vez mais casos de uso assim. Então, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você gostar desse vídeo, deixa um comentário e de repente eu posso fazer uma segunda versão dele mais completa, onde eu faço a leitura de um arquivo CSV e por aí vai. E eu passo lá para um modelo de machine learning e de repente a gente faz alguma outra coisa com isso depois que a gente obtém. Mas é isso. O mundo agora gira em torno da inteligência artificial. É muito importante que você também aprenda cada vez mais sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Agradeço por ter ficado até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.